É, Boa tarde, pessoal. Me chamo Lara, para quem não estava aqui pela manhã. Sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos e olhos escuros. Estou usando uma roupa branca e um blazer verde. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa nona Semana Municipal da Primeira Infância. A gente está aqui trabalhando hoje com o tema Territórios da Primeira Infância, conexões que cuidam, protegem e transformam. Pela manhã a gente teve uma conversa que passeou um pouco sobre a importância da co-responsabilidade entre Estado, família e sociedade no cuidado das crianças e falou sobre a importância da cultura das infâncias para aproximar as crianças dos espaços culturais. Agora à tarde a gente vai ter uma conversa que vai ser a apresentação do Balanço Municipal da Primeira Infância. Então, queria convidar vocês para estarem presentes nesse momento. É um momento importante, a gente faz todo ano essa prestação de contas. Vocês receberam na entrada um flyer, um infográfico, acho que é o nome mais adequado. Um encarte infográfico, fui corrigida aqui pela nossa coordenadora. Ele tem um resumo do que é o balanço, mas o balanço também está sendo construído para publicação. Fico mais atrapalhada sem púlpito, desculpa. É, Então, agora, para a gente começar a nossa mesa, eu já vou chamar aqui os representantes que vão fazer a apresentação para a gente. Então, vou começar pela Elisete Nicolini, a nossa coordenadora do Núcleo da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância, representante da Comissão Técnica por SGN. Por favor. Quero chamar também a Lígia Cosmo Cantarelli, a nossa representante também do Núcleo. Representando o CMDCA, eu quero chamar a conselheira Sueli Karanauskas, com nome difícil. Obrigada. E a Michele Tijoi, por favor, também representando o CMDCA. O Legislativo Municipal vai ser representado pelo Vinícius, que é assessor da Câmara Municipal da vereadora Ana Carolina Oliveira, por favor. Da Organização da Cidade Civil, chamar a Camila e o João Vitor, por favor. Certo. E por último, mas não menos importante, chamar o Mildo, que vai representar os conselhos tutelares hoje aqui pra gente. Bom, eu vou passar a palavra para a coordenadora, ela vai dar continuidade. Obrigada, Lara. Sem formalidades, né, de coordenadora. Já? Obrigada, Lígia. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigada pelo tempo de vocês, pela presença. Meu papel hoje aqui, eu não vou apresentar os resultados, né, do Poder Executivo, da Prefeitura. É a Lígia quem vai apresentar, mas é dar um contexto do balanço dos atores que está aqui. Como a Lara trouxe, eu sou Elisete, sou uma mulher branca, baixa, tenho cabelos meio castanhos claros, estou vestindo uma roupa bordô e um blazer azul. Agradecendo a presença de todos, né? Vamos começar dentro desse meu papel de dar um contexto do que é a publicação, o papel de cada um aqui, que é parte da comissão de avaliação. Bom, esse é o 7º balanço do Plano Municipal pela Primeira Infância, um plano de 2018 que é previsto até 2030. E esse plano, na construção dele, ele teve a participação da sociedade civil, teve a participação de governo,
Enfim, é um plano bastante amplo, como a Lígia vai trazer. Tem 31 metas, 135 estratégias, que a gente trata dentro da prefeitura, né? A cada novo governo, a cada novo mandato, a gente inicia um plano de ação que faz uma correspondência, uma ligação com esse plano, com o plano municipal pela primeira infância, que é o plano, vamos colocar o nosso plano mãe, o nosso plano guia de políticas públicas e entregas públicas para a primeira infância, dentro da política municipal integrada pela primeira infância também. Esse 7º balanço, né, e os balanços anteriores, eles são elaborados pela Comissão de Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância, que eu vou mostrar a seguir para vocês, é parte da governança da política, está dentro de outras instâncias, né? Melhor dizendo, se comunica, está ao lado de outras instâncias, e tudo isso forma um conjunto que olha, que cuida da política municipal integrada pela Primeira Infância na Prefeitura. Então, o balanço ele é um esforço conjunto da prefeitura. Então, ele vai trazer, né, na publicação, que como a Lara trouxe, ela sai em setembro, é uma publicação bem extensa, por conta de ter todos esses atores e sua observação em relação ao ano anterior, sobre a política, sobre o que foi feito e realizado pela primeira infância. Tem a parte da prefeitura, tem a parte da Câmara, do Legislativo, que quem ocupa é a Ana Carolina, a vereadora Ana Carolina, hoje é representada pelo Vinícius. A gente tem uma parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui com a Michele, com a conselheira, as organizações da sociedade civil e os conselhos tutelares. Então, um pouco do que cada um vai trazer aqui, cada um vai apresentar um pouquinho do seu recorte, do seu retrato, e tudo isso, né, vai estar na publicação final do balanço, na primeira semana de setembro, disponibilizada para todo mundo, tá? Então, só passando rápido aqui, essa é a governança, né? Já um quadrinho para quem vê as apresentações da primeira infância já é uma figura já bastante conhecida. A gente tem um comitê gestor, a política é coordenada pela Secretaria de Governo Municipal, pela Secretaria Executiva, da qual eu faço parte, e a equipe da primeira infância, o comitê gestor intersetorial, formado pelos secretários da cultura, de educação, de direitos humanos e cidadania, de saúde, de assistência e desenvolvimento social, da SMIT, de tecnologia e inovação, da pessoa com deficiência também. E a gente tem a comissão técnica, que aqui tem meus colegas, meus pares, né, que fazem parte também dessas mesmas secretarias. No que a gente vai apresentar, né, na parte do executivo, que a Lígia vai trazer, a gente vai também ter resultados de todas as demais secretarias com que a política se articula, que é um conjunto aí de 17, 18 secretarias, contando já com essas da governança raiz da primeira infância. Então, todas elas têm metas nesse plano de ação que a Lígia vai trazer para a gente como representando a prefeitura. E a gente tem ali, acho que meu tempo, ali a gente tem o núcleo e a comissão de avaliação, que é quem elabora o balanço. Pode passar, por favor. Bom, o PMPI, né, como eu trouxe, o plano que vai até 2030, que foi elaborado em 2018. Ali a gente tem os marcos, né, legais, a política, o marco legal da primeira infância em 2016, a política municipal aqui em São Paulo em 2017, o decreto de 2018 que deu origem ao plano municipal, e a gente tem também, teve o ano passado, né, um decreto importante federal que trouxe também a Política Nacional Integrada pela Primeira Infância, que hoje está fazendo um ano também. Isso para os municípios, para o Estado, para todo mundo que trabalha com política pública, é bastante importante esse reforço federal também, né? Uma política nacional de primeira infância. E agora, também nesse papel, eu passo aqui para a Lígia, começa com a prefeitura, segue aquela sequência que eu passei. A gente tem a prefeitura, vai ter o legislativo, o CMDCA, as organizações da sociedade civil e o Nildo representando os conselhos tutelares. Obrigada. Obrigada, Lígia. Obrigada. Perdão, gente, perdão, Lígia.
Quem quiser fazer pergunta, né, eu acho que é um momento, como a Lara trouxe, um momento de prestação de contas também. Não vai ser, quem estava aqui de manhã não é tão divertido, leve, né? Vamos tentar fazer com que seja quanto foi de manhã. Mas a Lara tem uns papeizinhos, né, para as perguntas serem anotadas, e a gente, de acordo com o tempo, a gente faz no final as perguntas para aqui para a mesa e também para os meus colegas de comissão técnica, se for uma pergunta estritamente setorial sobre alguma política. Passar aqui, que a Rita já está me cobrando. Também tem aqui a Rita, que também está aqui com os minutinhos, tá? Prestem atenção. Infelizmente, a gente tem esse regramento, né? Essa agenda um pouquinho apertada, mas vai dar tudo certo aí, tá? Obrigada, Alicia, perdão. Obrigada, Elisete. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou a Lídia Cantarelli, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, baixa estatura, estou usando uma roupa preta, com uma camisa colorida por baixo. Sou analista de políticas públicas e faço parte da equipe do núcleo pela política integrada da primeira infância. Primeiro, quero agradecer a coordenação da Elisete e para a publicação desse balanço, é um trabalho conjunto, como a Elisete trouxe. Agradecer também a Camila Paiva, que contribuiu muito. E lembrar vocês desse documento que vocês receberam, que ele tem alguns destaques. E é um pouco do que eu vou trazer aqui hoje. São alguns recortes, apenas alguns destaques do Executivo. E aqui tem um QR Code para que essa publicação, quando ela estiver lançada na íntegra, vocês possam acessar direto. Eu vou passar aqui. Vocês estão me ouvindo melhor agora, né? Primeiro, contextualizando, né, acho que a Eli já trouxe bastante sobre o marco legal, sobre a governança, e eu vou falar um pouco sobre o nosso plano. Nós temos um plano municipal, né, pela primeira infância, que ele tem uma vigência estendida, né, de 2018 a 2030, e ele se comunica com planos de ações de vigência menor, né? Hoje nós estamos no plano de ação 2025, 2028, e esse slide ele traz um pouco para nós de como um plano de ação ele traduz então as metas desse plano maior com essa vigência mais estendida. Ele tem os mesmos eixos, né? O eixo do plano municipal pela primeira infância, ele está traduzido nos 4 eixos do plano de ação, e as 31 metas e 135 estratégias, elas foram traduzidas em 143 metas e nas ações. E é muito importante que a gente se aproprie desses documentos. A gente deixou aqui QR Codes para que vocês possam acessar na íntegra, mas ele está disponível também no site da prefeitura. É difícil, né? A gente não consegue falar sobre tudo aqui, é um espaço pequeno, mas a leitura é fundamental para nós também, né? Enquanto também pessoas que estão buscando monitorar esse plano. E aí eu vou falar um pouco sobre o plano de ação recente, né, que é do quadriênio 2025-2028. Ele tem 2 diretrizes estratégicas, que são a redução das desigualdades, com abordagem interseccional, né, considerando os marcadores étnico-raciais, territoriais, socioeconômicos, de gênero e de deficiência, e a promoção do desenvolvimento integral, com ênfase na proteção, prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência. Esse plano ele trouxe algumas inovações, né? Como a Elisete já comentou, ele envolve muitas secretarias, 18 secretarias. Ele traz um índice de vulnerabilidade, o IVUPRIM, que é um indicador sintético de diversos índices da vulnerabilidade da cidade, que é para a gente conseguir atender a primeira diretriz estratégica. E ele incorpora a visão das mudanças climáticas também, tem uma integração com o programa de metas. E eu vou falar um pouquinho mais dessa questão do IVUPRIM para vocês.
Esse é um outro documento que embasa hoje esse balanço e esse plano de ação, que é o terceiro diagnóstico territorial. Também aconselho que vocês, se puderem, acessar também o documento. Eles são fáceis de encontrar. E o IFOPRIM, ele é um indicador que foi construído com base em outros 11 indicadores. E esses indicadores nos mostram muito sobre como vivem as crianças na nossa cidade, porque são indicadores multidimensionais de várias áreas da vida das crianças, como saúde, assistência. Eles trazem também uma perspectiva étnico-racial, na medida em que a gente pensa que cada indicador ele traz um componente grande de desigualdade. Então, eu não vou falar sobre todos os 11, mas quando a gente pensa, por exemplo, em gravidez na adolescência, a gente está trabalhando com diversas questões, né, de vulnerabilidade que afetam não só essas meninas que vão ter filhos mais cedo, como as crianças que vão nascer. A gente sabe que tem mais casos de prematuridade entre essas meninas. São meninas que abandonam a escola muitas vezes, então isso tem um impacto na vida das crianças da primeira infância, porque a escolaridade das mães tem um impacto. A gente sabe que tem um componente étnico-racial muito forte, já que meninas pretas e pardas são maioria entre as gestantes e adolescentes. Então, cada indicador desse é um universo que nos evidenciam como as desigualdades estão postas nos territórios e entre os diferentes pessoas e diferentes infâncias. O IFOPRIM, vou falar um pouquinho mais sobre os territórios. Né? Então, a gente tem esse mapa que mostra os 30 territórios, né, mais vulneráveis da nossa cidade hoje. Explicando um pouquinho para vocês, o que está em negrito, eles são os distritos que já eram prioritários no último plano de ação. Isso mostra também como o problema é persistente, né? É um grande desafio para a administração pública lidar com a desigualdade territorial. E chama muita atenção, né, onde estão as nossas crianças, né? Então, esse dado de que a maior parte das nossas crianças de 0 a 6 anos, elas vivem nos distritos mais vulneráveis da cidade. Então, a gente tem ali quase 57% das crianças de 0 a 6 anos ocupando majoritariamente esses 30 distritos. Então, nós consideramos hoje os 15 primeiros distritos que vai ali até Lajeado, distritos prioritários, e os demais distritos em atenção. E o objetivo, né, da gente ranquear é de atender aquela diretriz estratégica, de tentar corrigir algumas desigualdades. E a gente a gente vai monitorando o plano de acordo com os indicadores que a gente estabeleceu no plano de ação, e esse é o primeiro ano do monitoramento. É importante a gente lembrar que muitas das nossas metas, elas têm um marco um pouco mais longo, né? Então, são metas que vão ter entregas parciais entre 2025 e 2028. Esse é o primeiro ano que a gente fez um monitoramento por uma plataforma da prefeitura chamada SMAI, que tem o objetivo de transformar esse monitoramento em algo mais ágil, né, a gente tenta, né, espera que a gente aumente a transparência e o controle social desses dados. Nós estabelecemos uma metodologia, né, muito simples, muito clara, que é de metas atingidas ou não atingidas, para as metas que tinham alcance apenas em 2025, em progresso para as metas que estavam previstas para os anos seguintes, e em avaliação em alguns poucos casos, que as metas tiveram que ser repactuadas. Mas essas metas, é importante a gente lembrar que essas metas que têm alcance futuro, elas têm entregas parciais, né? Então, quando eu estou falando de metas que foram atingidas em 2025, não significa que as outras não estejam em progresso ou não tiveram suas entregas. Então, a gente tem hoje 134 metas em progresso, tivemos 8 metas atingidas em 2025 e estamos com uma em reavaliação.
E aí eu trouxe para vocês uma síntese, né, dos resultados, né? Essas são as metas atingidas. Eu não vou ler para vocês, eu acho que a gente vai extrapolar um pouco o tempo, mas acho que dá para a gente olhar um pouco para essas metas e pensar que elas priorizam o eixo 3 do PNPI, da política do plano municipal, que é o eixo de violência, que é o eixo de proteção contra e o enfrentamento contra a violência. São metas também bastante diversas, que envolvem muitas secretarias, então tem metas, né, de SMADs, da Secretaria de Pessoa com Deficiência, são metas bastante, e são poucas ainda, porque, né, como eu ressaltei, nós estamos muito no início, né, é o início desse quadriênio, esse é o monitoramento do primeiro ano do ciclo. E aí eu trouxe alguns destaques também do executivo em relação aos eixos. Alguns dos destaques, eles estão nesse infográfico que vocês receberam, mas também a gente deixou esses ícones para vocês saberem que são metas ainda em progresso e muitas até já extrapolaram seus marcos de alcance para 2025. Então, a gente tem lançamento, né, do curso do Protocolo Integrado de Busca Ativa Escolar, que está disponível online no site da EMASP para servidores. Nós tivemos a formação de 6.386 agentes públicos em diversos cursos. Nós estamos com o desenvolvimento do sistema de comunicação intersetorial já avançado nas suas discussões, é um sistema que deve ser lançado nos próximos anos. O eixo 1, né, acho que vocês notando, ele é um eixo que trabalha realmente o fortalecimento da nossa atuação intersetorial. Quando a gente passa para o eixo 2, a gente tem metas mais específicas em relação à educação e outros cuidados para o desenvolvimento integral da primeira infância. E nós tivemos alguns destaques, como a ampliação da educação infantil em tempo integral. Essa é uma meta que chegou a extrapolar o previsto, né, para 2028, a gente pretendia dobrá-las, e nós já temos 161 unidades educacionais na pré-escola, com a educação em tempo integral. Nós temos a manutenção por mais um ano da fila de creche zerada. Tivemos inauguração da Casa Mãe Paulistana. Foi criado o programa Mamãe Tarifa Zero. Nós temos entregas de parques. Temos uma realização de eventos esportivos destinados, uma ampliação, na verdade, né, dos eventos esportivos que já aconteciam na cidade, mas dessa vez com um olhar mais específico, né? A gente, no plano de ação, a gente busca também com que essas atividades que já ocorrem na cidade, que elas passem a ter um olhar para a primeira infância, para a gestante, para os cuidadores de crianças. O eixo 3 é um dos eixos que faz parte também da diretriz, né, do plano de ação, que é o enfrentamento da violência. E a gente se destaca com a criação do NEVICA, que é o Núcleo de Articulação Setorial pela Prevenção e Enfrentamento às Violências contra criança e adolescente. Nós tivemos também metas relacionadas ao acolhimento, mais acolhimento na cidade para famílias em situação de rua e com prioridade para famílias que tenham crianças na primeira infância. A gente teve a publicação do plano de comunicação do Serviço de Família Acolhedora, e lembrando também que esse é um recorte, né, do plano, e tem muito mais coisa acontecendo. Em relação ao eixo 4, que é um eixo que basicamente pulamos? Dá conta da questão da saúde, né? É um eixo focado na saúde, e nós temos redução de alguns indicadores, alguns indicadores que persistentemente vinham muito altos, né? E que são difíceis, né? Nós sabemos que são questões difíceis de baixar, né? Como a mortalidade infantil, que tem uma tendência de queda, né, para 2025.
A taxa de gravidez, a proporção, na verdade, de mães adolescentes, a gente também tem uma tendência de queda, e isso também mostra um esforço, né, um esforço das secretarias, de todas as secretarias, das secretarias, e que é um esforço que envolve, às vezes, também muita informação, que envolve curso, que envolve acolhimento, né, de adolescentes. Nós tivemos também ações em saúde bucal, cobertura vacinal e vários outros indicadores. Mas nós temos desafios ainda, né? A gente está aqui também para claro, sempre a gente celebra cada passo que a gente dá, mas a gente precisa também pensar em sempre seguir adiante, o que a gente sempre pode fazer de melhor para o futuro. E nós sabemos que a gente precisa ampliar os nossos esforços para diminuir as desigualdades nos territórios. E esse é um desafio que está posto, que já está posto no plano. A questão do próprio monitoramento dos planos para garantir transparência, para garantir controle social, ela está em constante aprimoramento. A gente imagina todos os dias de que forma que a gente pode prestar as melhores informações em linguagem simples e que sejam acessíveis não só aos gestores públicos, mas também que sejam acessíveis para as famílias, para os cuidadores, né? De que forma que a gente pode também aumentar o alcance do nosso trabalho para a população civil não organizada, né? E uma desses ideais é a gente manter o monitoramento sistemático das metas, que está sempre né, no nosso... A gente não perde de vista esse objetivo. E essa participação, né, de famílias e cuidadores, que é um grande desafio, talvez, da administração pública toda, né, que é como incluir a sociedade civil no acompanhamento das metas. É um desafio que a gente se põe todos os dias, mas que nós também, né, nós como pessoas, como cidadão, como pais, como pessoas que convivemos com criança, né, o quanto da gente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente tem tempo de olhar para esses documentos, de cobrar, de olhar para essas políticas. Então, é um desafio que eu deixo aqui para nós todos. E queria agradecer mais uma vez, né, ao trabalho dos meus colegas do Núcleo da Primeira Infância, a Elisete, e agradecer a presença de todas as pessoas aqui. Então, obrigada. Obrigada, teacher. A gente... Obrigada, Lígia, a gente que agradece. Bom, a Lígia trouxe a parte da prefeitura, né, guiada por um plano de ação e refletiu um pouco dos resultados desse primeiro plano de ação. Na sequência, agora a gente entra num outro universo, que é o do legislativo. O Vinícius vai contar para a gente a produção legislativa relacionada com a infância e com a adolescência, então já muda um pouco e o panorama agora começa aqui com o legislativo. Vinícius, por favor. Boa tarde, tá ligado? Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius, sou homem branco, estatura mediana, 1,75 m, estou vestido de blazer cinza com uma camiseta verde por baixo, sapatos e meias pretas. Estou falando em nome da vereadora Ana Carolina, na qual represento o legislativo nesse programa do PMPI. Represento por ser presidente da Comissão Extraordinária da Defesa da Criança e do Adolescente dentro da Câmara Municipal de São Paulo. A produção legislativa... Deixa eu ver como é que eu faço. Não? Não? Volta. O relatório da parte legislativa foi analisar tudo aquilo que foi feito durante o ano de 2025
tanto de leis, quanto de proposituras, quanto de decretos, enfim, tudo aquilo que envolve a parte de legislação do município de São Paulo, né? Eita. A metodologia que nós utilizamos foi a mesma do ano passado, para a gente ter uma coerência naquilo que a gente estava fazendo, né? E aí utilizamos algumas palavras-chave, como criança e primeira infância. Tentamos, dentro daquilo que eu tinha prometido para a Elisete no ano passado, de fazer a classificação por eixos, mas é quase impossível a gente pegar uma lei ou um projeto de lei que trate apenas de um eixo, né? Bom, a gente analisou, tivemos mais de 130 projetos realizados no ano passado, o que é uma alta produtividade, cerca de 10% de todos os projetos da casa foram relacionados à criança ou à infância. Diversidade temática, por falar sobre tudo, segurança, saúde, educação, enfim. Proteção infantil, ambiente digital, saúde mental da criança, foi um tema bastante citado nessas proposituras, né? A questão da inclusão e do apoio à família também, com a família acolhedora. Um ponto muito importante lá na Câmara Municipal que aconteceu ano passado foi o retorno das atividades da Comissão da Criança e do Adolescente. Apesar de ter começado muito tarde, conseguimos aí participar de 8 reuniões efetivas, né? E o foco da vereadora foi começar de baixo para cima, então se debateu muito a primeira infância, junto com conselhos tutelares, CMDCA, NEIGE, o pessoal do PMPI esteve presente também conosco, para a gente entender quais são as dificuldades que as nossas crianças enfrentam no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Também faz parte da legislatura a questão das emendas parlamentares, né? Muitos vereadores destinam as suas emendas para diversas finalidades. No ano passado, nós conseguimos aí mais de 50 emendas parlamentares que arrecadaram mais ou menos uns 7 milhões de reais para este público. Tá? E a mesma coisa que aconteceu ano passado, aconteceu em 2024, aconteceu ano passado, a gente tem uma pequena dificuldade de entender onde que está essa emenda efetivamente. Vou citar um exemplo. Um vereador destina uma emenda de 500 mil reais para a manutenção de um céu. Então eu sei que esse dinheiro foi para o céu, mas eu não sei se foi para SEI, se foi para EMEI, se foi para EMEF, se foi para a quadra, se foi para a piscina. A gente tem um pouco de dificuldade de achar tudo isso, tá? Então, provavelmente esse valor destinado ele pode ser maior, tá bom? Que a gente não consegue identificar efetivamente qual é a área atingida, né? As leis sancionadas, né? Nós tivemos 4 principais. Uma lei que fala sobre o sensor de glicose, uma lei que fala da proteção digital, uma lei que fala sobre a família acolhedora, e uma lei já existia, já é uma data, né? Que falava sobre a proteção do abuso da violência infantil, e o ano passado foi aprovada uma lei que determina algumas condições para isso, né? O que pode ser feito nessa data, o que pode ser feito nesse mês, né, do Maio Laranja, o que incluiu esse debate muito forte na Câmara Municipal de São Paulo. A maior quantidade de leis produzida foi também do eixo 3, que fala sobre a proteção, muito devido ao FELCA, né? Aquela questão da adultização. Então, essa proteção, esse cuidado da adultização do ambiente digital, tiveram muitas proposituras legislativas sobre o assunto.
E um ponto muito importante, e falo que até em tempo recorde, a gente conseguiu criar a Procuradoria da Criança e do Adolescente na Câmara Municipal de São Paulo. Nós pegamos uma base da Procuradoria da Mulher, que estava tramitando na casa fazia, se eu não me engano, 5, 6 anos, né? E aproveitamos o ensejo do presidente da casa de aprovar a Procuradoria da Mulher e também aprovamos a Procuradoria da Criança e do Adolescente. A função da Procuradoria é dar o suporte para qualquer mãe, para qualquer criança, em todos os sentidos. Então, às vezes, a mãe não sabe se ela precisa procurar um conselho tutelar, se ela precisa procurar uma procuradoria especial, se ela precisa procurar uma delegacia, enfim, qualquer questão nesse sentido. Então, hoje, lá dentro da Câmara Municipal de São Paulo, a gente tem essa procuradoria que ajuda as mães na questão da educação, de saúde, da proteção da criança. Oi? Não? Sim. Vou pedir auxílio aos universitários. Opa! Bom, aí temos algumas conclusões e alguns desafios que, inclusive, eu estava comentando com a Elisete. O ano passado, até de repente não ter tido eleição, né? O aumento legislativo foi muito maior do que 2024, tá? E a conclusão que a gente chega é que nós temos vários elementos para fazer um belo bolo, mas a gente não consegue ainda interligar tudo isso. Então, nós temos várias proposituras, todas elas excelentes, todas elas voltadas para que a criança ela tenha uma condição de vida muito melhor do que ela tem hoje, mas a gente tem dificuldade de transformar todos esses ingredientes numa política pública efetiva, né? E que tem um impacto duradouro. E aí a vereadora pediu para deixar uma frase para todos nós refletirmos, né? A primeira infância é prioridade estratégica para o desenvolvimento da cidade. Investir na infância é investir no futuro. Agradeço a Elisete por mais um ano de colaboração, de parceria, de acolhimento e a toda a equipe que desenvolveu esse trabalho lindo. Obrigado a todos. Obrigada, Vinícius, né? O Vinícius trouxe um pouco da produção, né, legislativa em 2025 e já lançou os nossos olhares assim nos temas, né, mais trabalhados, nos temas que a sociedade, né, o meio digital, a proteção das crianças no meio digital, a proteção a violências, o acolhimento institucional. Eu acho que já traz um pouquinho do horizonte de preocupação. Agora a gente passa para o terceiro elemento aí da costura, né? Nosso terceiro segmento aqui, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem o fundo, né? O FUNCAD, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um fundo que arrecada, enfim, recursos, que traz mais recursos para o município e que investe e financia projetos de 2 anos, de até 2 anos, apresentados pelas organizações da sociedade civil. Conselheira Michele, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou uma mulher de meia idade, cabelos já brancos, estatura mediana, sou conselheira pela sociedade civil no eixo educação e pesquisa. O que a gente vai estar trazendo pela apresentação aqui, né, da nossa equipe técnica, é demonstrativos do que nós aplicamos, no que nós viabilizamos dentro da possibilidade. O conselho, gente, nós trabalhamos com crianças e adolescentes, né? E a gente financia alguns processos dentro dos quais são elencados como eixos prioritários, né? Então a gente trabalha em parceria com as demais, ok? Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Michele, vou fazer minha autodescrição. Eu sou
É uma mulher branca, de traços orientais, cabelo comprido, preto. Tô trajando um body branco, uma saia vinho, florida e um sapato, um tênis branco. Atualmente eu exerço o cargo de secretária executiva no Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. E já que a gente vai conversar um pouco sobre o conselho, isso. Vou pedir licença para fazer essa apresentação sentada para eu conseguir segurar o tablet e poder passar as coisas. Mas eu acho que para vocês entenderem um pouco do papel do conselho, a gente quis trazer quais são as nossas competências de fato, né? Então, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, ele faz parte da política de atendimento à criança e adolescente, disposto no artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele é um espaço de participação social, onde se busca, dentro desse espaço, o diálogo e a elaboração e eu acho que, né, a construção de políticas públicas, considerando-se, né, os diversos atores que a gente tem na sociedade. Então, não só os nossos representantes governamentais, né, que estão inseridos nas secretarias municipais, mas também chamando a sociedade civil, as organizações, os movimentos e as entidades que tratam sobre a temática. No município de São Paulo, o CMDCA foi instituído pela Lei Municipal 11.123 de 91 e ele foi regulamentado pelo Decreto 55463 de 2014, que traz o Conselho como um órgão autônomo, deliberativo e controlador dessa política de atendimento na cidade. E, além disso, ele é responsável por garantir todos aqueles direitos, né, elencados pelo ECA e também pela Constituição Federal. E aí a gente se pergunta, né, onde que o conselho se encaixa na política, né, da primeira infância, né, na política municipal? E quando a gente vai falar sobre política municipal da primeira infância, a gente fala um pouco do marco legal da primeira infância. E a política do município de São Paulo, ela visa de fato, né, fazer a implementação e esse monitoramento no âmbito aqui do município de São Paulo. O CMDCA, ele integra a comissão, né, de avaliação e monitoramento, também integra, né, a elaboração dos planos de ações, né, que foram propostos no município de São Paulo. Então, a gente acaba participando em conjunto com os demais órgãos que estão aqui presentes. E aí, quando a gente vai falar um pouco sobre diagnóstico, né, em 2025, eu acho que é importante a gente mensurar os planos anteriores, né? Então, o plano anterior, né, ao plano de ação 25-28, a gente tinha metas e diretrizes, né, em relação a todos os órgãos, e o conselho, né, digamos, ele acabava tangenciando todas essas metas e diretrizes, mas não, de fato, né, tinha uma participação direta, digamos. E quando a gente começou o diálogo, né, com o núcleo para poder fazer esse novo plano de 25-28, o conselho levou em consideração as suas atribuições e competências. E dentro das suas atribuições e competências, ele acabou propondo metas um pouco mais concisas do que nos planos anteriores. E dentro dessas metas, a gente teve a propositura de duas, que é o incentivo à submissão de projetos voltados à primeira infância nos editais de chamamento público do Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, com lançamento de edital específico sobre a primeira infância, e nos editais gerais, incluindo a inclusão dos critérios de priorização do eixo da primeira infância para fins de classificação de projetos. Além dessa meta também, o CMDCA propôs a realização de encontros formativos anuais no âmbito da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o SEMESCA, com enfoque na temática de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa segunda meta, pensando numa interlocução secretarial, né, se tornou importante para o CMDCA. E aí, pensando um pouco, de fato, né, nas ações de 2025 e do que foi feito, em 2025 a gente teve o lançamento de um edital, FUNCAD 25, né, um edital de chamamento público aberto, com a finalidade, né, de financiar projetos e ações complementares à política pública. Então, o FUNCAD, ele é um fundo especial que ele, de fato, né, complementa todas as ações que são propostas no município. E nesse edital a gente tinha um eixo exclusivo e dedicado para a primeira infância, que era o eixo 1. E dentro desse eixo a gente propôs, né, o conselho propôs 9 diretrizes de atenção para a primeira infância. Dentre eles a gente
trouxe aqui, elencou, né? Então, eram projetos de atendimento de crianças cujos pais, cuidadores, familiares responsáveis estão em regime de trabalho noturno, garantindo atendimento socioeducativo, lúdico, alimento e repouso noturno. Projeto de atendimento de crianças de 4 a 6 anos, migrantes ou filhos de imigrantes, garantindo atendimento socioeducativo, lúdico, alimentação e no contraturno escolar. Projetos que visam o desenvolvimento pleno e integral do potencial de bebês e crianças de 0 a 6 anos, projeto de educação artística para bebês e crianças de 0 a 6 anos, projetos que ensinam educação financeira para crianças de 4 a 6 anos, abordando poupança, orçamento e consumo consciente, projeto de disseminação de conhecimento e valorização da atenção, do cuidado e da coparticipação no desenvolvimento de bebês e crianças de 0 a 6 anos, destinado a pais, cuidadores, familiares e responsáveis, projetos de convivência e fortalecimento de vínculos familiares, comunitários para bebês e crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, incluindo a importância de brincar, com o objetivo do desenvolvimento e a prevenção de situações de risco ou de isolamento social. Projetos voltados para prevenção de acidentes na primeiríssima infância e primeira infância e projetos para diagnóstico, tratamento ou acompanhamento do transtorno do espectro autista em todos os seus níveis, direcionados a bebês e crianças de 0 a 6 anos e suas famílias. Então, na propositura dessas diretrizes, o Conselho ele buscou olhar não só para as crianças de 0 a 6 anos, mas também ao entorno delas, né, aos responsáveis, aos cuidadores, pensando na preservação de vínculos, pensando no desenvolvimento integral dessas crianças e na priorização desse ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento. E aí, quando a gente vai trazer isso mais para números, né, em relação ao edital FUNCAD 25, então, para vocês terem, né, acho que uma noção geral do edital, a gente teve 347 projetos aprovados, né, que no total a gente tem 299 milhões e 88 mil e 31 reais e 15 centavos de investimento no geral dos projetos, e pensando nesse recorte para a primeira infância, a gente teve a aprovação de 20 projetos de ações diretamente voltadas à primeira infância, e um investimento de 17 milhões 22 mil 943 reais. Então, quando a gente vai falar sobre ações complementares, né, claro que num comparativo do total do valor e do valor que de fato foi voltado para a primeira infância, a gente tem um gap muito grande. Porém, isso vai mudando ao longo do tempo, ao longo do fato, né, do Conselho destacar a importância da primeira infância e fortalecer essa política no município. Além, eu acho que do investimento em projetos aí, né, eu retomo a fala aqui do diagnóstico que a gestão trouxe, a gente também tem o conselho, né, ele tem a obrigação de registrar e inscrever programas de entidades, né, que trabalham com crianças e adolescentes no município de São Paulo. E pensando nisso, a gente destaca também que no ano de 2025 a gente teve, né, a inscrição de 165 programas voltados à primeira infância, e a sua grande maioria são 6 centros de educação indireta. E aí, quando a gente vai falar um pouco, né, acho que sobre os desafios e as considerações finais que o Conselho tem em relação à política da primeira infância, quando a gente começou esse diálogo, né, do Plano de Ação 25-28, o Conselho ele identificou que, apesar das conquistas, né, que foram alcançadas no plano anterior, ainda acabam persistindo alguns problemas de interlocução e integração, né, do sistema de garantia de direitos. A gente sabe que grande parte dessa dificuldade de você integrar uma política municipal, que ela seja fortalecida, que ela tenha equidade e igualdade dentro do município de São Paulo, a gente também precisa ver os dificultadores para isso. E a gente sabe que o município de São Paulo ele é um município que, né, tem muitas particularidades, né? E essas territorialidades, cada uma delas, elas têm suas dificuldades em relação à primeira infância. Mas também o CMDCA, pensando nisso, né, preferiu propor metas de curto, né, e médio prazo, para que esses resultados, né, no futuro possam ser mensurados e integrar um diagnóstico um pouco mais amplo e abrangente para a gente poder, de fato, compreender como essa política está sendo posta no município. Bom, eu acho que é isso. O CMDCA gostaria de agradecer, antes de encerrar, né, ao núcleo da primeira infância, aos nossos colegas que estão aqui presentes e a vocês nessa tarde de hoje. Obrigada.
Obrigada, Michele. Obrigada, conselheira. Bom, mais um recorte, né? Agora pelo lado do conselho, que a gente acabou de ouvir, com o seu fundo, que soma os recursos da prefeitura, que soma recursos das emendas parlamentares. Então, para a gente ter aí construindo esse nó, né? Esse encaixe aí das peças que fazem parte da política municipal. Integrada pela primeira infância e da comissão de avaliação. Eu acho que agora, né, até para engatar, a gente entra no primeiro resultado, né, de levantamento. Acho que tanto o conselho tutelar quanto as organizações da sociedade civil fizeram levantamentos e trazem resultados de pesquisa. E a gente vai conversar agora com as organizações, né, com o Instituto Jô Clemente, com o João aqui presente, com a Camila, do Cocriança, que são as atuais representantes na comissão de avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância. Eu sei que é muita informação, gente, eu sei que é coisa, depois do almoço, está trazendo para todo mundo, mas é também um passeio, né, uma narrativa em tudo que traz, um recorte do que traz o balanço, e espero que alguma informação a gente tire, a gente saia aqui, né, de algumas questões. Eu vou passar aqui para as parceiras da sociedade civil e vou deixar. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é João Vitor, eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos, estou usando uma camisa social laranja e uma calça jeans preta com um tênis claro. Eu sou o supervisor de advocacy do Instituto Jô Clemente, né, como o Elisete já nos introduziu, né, nós compomos a comissão. Então, representando a sociedade civil, o Instituto Jô Clemente, juntamente com o Cocriança. Vou falar do Instituto rapidinho e passo para a Camila apresentar o Cocriança. Mas o Instituto Jô Clemente é uma organização da sociedade civil, né, que há 65 anos, né, incide na defesa e nos direitos e garantia das crianças das crianças com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras. Então, aqui no município de São Paulo, nós realizamos, por exemplo, o teste do pezinho, né, o teste ampliado que diagnostica até 50 doenças já nos primeiros dias de vida da criança. E juntamente, né, nesse trabalho nós temos esse eixo de advocacy, onde nós atuamos para, de fato, que os direitos que estão ali implícitos junto ao ECA, de fato, seja assegurado e garantido para todas as crianças. Acho que está funcionando, sim. Boa tarde, eu sou a Camila, sou diretora pedagógica da Cocriança, também representando a sociedade civil aqui na comissão. A Cocriança é uma organização que tem como missão cocriar novas possibilidades de mundo que valorizem as infâncias. E a gente faz isso muito através de processos participativos que unem e fazem a relação entre crianças, territórios e escuta, né? Então, trazer esse lugar da escuta para o reconhecimento e para o pertencimento das crianças dentro desses contextos, desses territórios onde elas estão inseridas. Bom, esqueci de fazer o meu sinal em Libras, que é assim um J, fazendo um contorno na faixa e na barba. Bom, Ixi, sumiu. Pra cá. Bom, esse ano nós adotamos uma metodologia que nós utilizamos também no ano passado, que é principalmente em parceria com o CMDCA, qual já agradeço desde já esse apoio, que é de fato difundir um formulário que nós elaboramos para que fosse respondido tanto pelas organizações da sociedade civil, mas duas inovações que foram implementadas este ano. Uma delas é que os cidadãos poderiam estar respondendo, então, enquanto membro, né, da sociedade civil, e também um processo de escuta das crianças que posteriormente a Camila vai apresentar. Nós tivemos, então, a partir desse formulário, né, 125 OSCs que responderam e 26 pessoas físicas que responderam. Esse ainda é um desafio, que é exatamente essa participação da sociedade civil. Isso acho que até um spoiler, né, acho que vale destacar, foi algo que foi evidenciado também num outro processo da prefeitura, na Secretaria de Governo também, que é
ideia do governo aberto, né? Trouxe o desafio do conhecimento sobre a política da primeira infância e a participação das pessoas nisso. A gente entende o contexto de 2025, de 2026, o ano eleitoral também, né? Algo que foi bem simbólico, acho que abrindo o questionário para as pessoas físicas, uma certa desconfiança. Então, muitas pessoas questionaram esse formulário é para qual finalidade mesmo, muito embora ele fosse muito didático, explícito, objetivo, mas foi algo que a gente teve algum desses retornos também das pessoas perguntando qual a finalidade. Então, esse é um desafio, mas somando, então, né, 139 respondentes, e eu acho que uma inovação, né, que foi exatamente isso. Então, as pessoas físicas responderem, olharem a partir da sua perspectiva no território onde elas estão, e também esse processo da escuta. A gente vai começar apresentando, então, a parte da sociedade civil organizada, né? Então, essa primeira parte do formulário que olhava para as OSCs. Obrigada. Só uma primeira caracterização, né? Aqui um pouco as áreas de atuação das OSCs. Então, elas estão focadas principalmente na educação e na assistência social. Já é um padrão recorrente que a gente observa nos últimos anos, e esse ano se mantém. O público, né, que essas organizações atendem. Então, a quantidade de crianças que elas atendem é bem variada. A gente tem OSCs em todas as faixas, assim, de atendimento, de público. Tem uma concentração maior aqui nesse setor, né, entre 100 e 1.000 crianças, mas ainda assim é uma variação grande, então está bem distribuído. E um principal atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade social, né? É interessante que o público geral, sem um recorte específico, também vem logo depois, mas tem esse destaque para as crianças em situação de vulnerabilidade. As fontes de financiamento também é algo que se mantém, que é recorrente, então, principalmente as parcerias ou convênios com o poder público e os recursos privados. E essa parceria, né, ou esses convênios com o poder público é reforçada também nessa relação, né, com o poder público. Então, quando a gente pergunta se as OSCs possuem algum tipo de relação, a grande maioria possui alguma relação, né, quase metade de forma estruturada e contínua, uma parte significativa, né, quase 30% tem, mas de forma mais pontual. Poucas não têm, na verdade, um pouco mais de 20% não tem, mas grande parte das que não tem gostaria de ter. Então, fica destacado para a gente também essa importância dessa interlocução entre poder público e as organizações, né? E o quanto essa relação vai sendo importante, pelo menos para o lado das OSCs. E aí a gente entra, então, na atuação em cada um dos eixos, né? No formulário a gente pergunta para as organizações em qual eixo elas atuam. E aí o eixo com o maior número de atuação é o eixo 2, também algo que se mantém do ano passado, mas seguido muito próximo ali do eixo 1 e do eixo 3. Tem uma diferença significativa para o eixo 4, que já nos últimos anos tem sido o com menor atuação direta das OSCs. Tem uma questão ali das próprias metas, que nessa relação com a saúde, muitas vezes tem um lugar da política pública, mas foi um eixo que cresceu muito na pandemia, por exemplo, na atuação das OSCs, né? E desde a pandemia vem diminuindo significativamente. Mas hoje essa grande atuação mesmo nesses 3 primeiros eixos, ainda que em todos tenha alguma presença, né? Mais da metade, pelo menos, das organizações atua em todos os eixos. E aí, quando a gente olha especificamente para as metas, as que se destacam na atuação da sociedade civil, principalmente essas duas, né? Uma do eixo 2, outra do eixo 3. Então, promover o envolvimento das famílias e da sociedade na valorização dos cuidados e vínculos na primeira infância, e promover uma cultura de paz e não violência contra a criança. E, por outro lado, as metas com menor incidência a com menor incidência está no eixo 4, que é reduzir para menos de 10% o percentual de nascidos vivos de mães adolescentes. Então, representa um pouco também do que a gente viu no panorama geral, né, dos eixos. E
E aí, como um grande resumo, assim, né, do que a gente foi vendo, que as OSCs contavam da atuação delas, acho que no eixo 1 tem esse lugar bastante importante, óbvio, de fortalecer as capacidades institucionais que tem a ver com o próprio eixo, mas muito mais do que implementar efetivamente as ações, mas fortalecer essas redes e essas parcerias no próprio território para garantir a implementação aí sim das políticas públicas. Então isso ficou bem forte na fala e nas respostas das OSCs. Já no eixo 2, as relações e os contextos de cuidado, então um lugar de qualidade, mas uma qualidade voltada para as relações e voltada para os contextos onde as crianças estão inseridas. No eixo 3, bastante próximo ali do eixo 1, essas redes de proteção, né? Então, acho que já do ano passado, mas esse ano se repete, as OSCs vêm trazendo esse lugar de presença mesmo no território e de possibilidade de articulação de redes presentes ali naqueles contextos. E no eixo 4 fica num lugar mais preventivo e comunitário da saúde, né? Do que outras dimensões que pudesse ter. E aí, quando a gente olha isso para essa presença territorializada, é bem interessante, foi um pouco diferente, assim, o panorama do ano passado. O distrito com maior presença de OSCs é o Ipiranga, e no total foram 408 ocorrências territoriais, né? Então, considerando ali que a gente tem 25 respostas das OSCs, né? A atuação em mais de um distrito, né? As organizações atuam em mais de um distrito. Inclusive, olhando por eixo, é bem interessante, porque se a gente olha para essa distribuição territorial por eixo, diferente de quando a gente pergunta só na atuação direta, né? Você atua em qual eixo, o eixo 2 se destaca. Mas se a gente olha por essa ação mais territorializada, mais espraiada no território, aí o eixo 1, ele tem mais força e mais presença, então foram 709 ocorrências de atuação, e aí o distrito com maior ocorrência é o Butantã, então tem uma diferença de quando a gente pergunta especificamente só sobre os eixos e quando eles olham para a atuação no próprio território. Então, um pouco essa ideia de que as organizações mobilizadas por um eixo e a capacidade e a capilaridade territorial desse eixo nem sempre são iguais, né? Tem um pouco essa diferença. Aqui só um pouco o que eles destacam, que as OSCs destacam como os principais desafios territoriais ainda que precisam ser melhorados. E aí, educação e saúde ficam ali em primeiro plano. E quando elas olham para a própria atuação, né, como elas enxergam e reconhecem a importância da atuação das OSCs, principalmente pela complementaridade, né, a essa execução das políticas públicas e essa presença, capilaridade e enraizamento territorial. E aí, em relação, então, agora às pessoas físicas, né, que acompanham a sociedade civil, aqui essa apresentação vai ser dividida em duas partes, então a parte da explicação das oficinas com as crianças e o formulário estruturado para os adultos. Então, em relação aqui ao questionário direcionado para os adultos, né, essa pergunta era voltada se as pessoas conheciam sobre a política municipal da primeira infância. Então, 42,3% responderam que conhece, 53,9% diz que já ouviu falar, né, e 3,8% diz que não conhece. Acho que isso é muito simbólico, né? Acho que uma preocupação de quem trabalha em política pública, né, na ponta é, de fato, entender o quanto que a sociedade ainda desconhece as políticas básicas ali que vão assegurar o direito das crianças e dos adolescentes, então focado aqui na primeira infância, mais simbólico ainda. Em relação à questão da perspectiva territorial, os desafios, avanços e demandas, né? Quando a gente olha, por exemplo, que a Camila mostrou, a segurança estava ali em quarto lugar, aqui analisando, né, a perspectiva da pessoa física, a gente vê, olhando a questão de acesso aos serviços, classificado como adequado, insuficiente, inexistente, ou se a pessoa não sabia opinar. Então, a gente vê que, por exemplo, a segurança pública considerada como algo insuficiente, acho que isso é algo que a gente também percebe bastante, também nas OSCs, mas aqui
aqui se destaca na pessoa física, isso é a questão da educação infantil, né? Então fica ali dividido, de 17 considerando como adequados, mas tem as pessoas que identificam como ainda insuficiente em termos de acesso. Na saúde, né, a inexistência, desculpa, a insuficiência é o que se destaca. Em relação à questão de acesso aos serviços de assistência social, né, o destaque também é o reconhecimento da insuficiência. Em relação aos espaços, né, de brincar, de lazer, a mesma perspectiva, se destaca a insuficiência. Em relação à alimentação adequada, fica um pouco ali próximo entre o adequado e o insuficiente. Em relação à segurança, como eu trouxe, né, no início, é o destaque. Em relação ao transporte, considerado como insuficiente, e acessibilidade também como insuficiente. Mas acho que isso está muito posto, todos os colegas trouxeram na fala. São Paulo tem esse desafio pela, né, toda a territorialidade, divisão dos distritos, então é onde a gente identifica essa diversidade aqui de respostas. E eu acho que trazer de novo, né, o desafio foi, de fato, até mobilizar as pessoas para responderem, elas identificar, fazer essa análise, e ali, quando a gente vê que está muito próximo, aquelas pessoas que só ouviram falar do plano, ou as que, de fato, conhecem, e ter essa leitura aqui dividida. E aí, só para terminar, então, bem rapidinho, entrando um pouco nessa experiência piloto que a gente começou, né, ano passado, junto com a secretaria, com muitas secretarias, com a própria comissão, enfim, foi um primeiro exercício de pensar essa participação das crianças para o monitoramento do plano, então, entender, né, ali como elas vivem e percebem essa infância no território. Para realizar essa experiência piloto, a gente fez a parceria com 2 CCAs da Brasilândia. Agradecer mais uma vez, né, pela articulação de todo mundo que fez. E a gente pensou 2 oficinas organizadas em 3 grandes contextos, né? Então, a relação eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com o mundo, né? Como as crianças vão percebendo essas 3 relações. Aqui, só umas fotos para dar uma carinha do que foi esse encontro com as crianças. Então, eles foram conduzidos por uma história, né, que saiu desse baúzinho. Então, tinha ali uma narrativa lúdica por trás, mas eles fizeram desenhos, construções, mapas. A gente fez uma saída com as crianças pelo território, inclusive visitamos o CRAS, que tinha perto ali do CCA. Então, foi uma série de atividades, não vou entrar muito em cada uma delas, mas foi um primeiro exercício de tentar entender a possibilidade dessa participação delas. E já vieram algumas coisas, né? Então, esse lugar da identidade pessoal como esse processo em construção e, ao mesmo tempo, muito vinculada a essas relações e a esse cotidiano, as coisas palpáveis ali da vida das crianças. Essas marcas institucionais e de pertencimento bem fortes, então o lugar do CCA, o lugar da escola, o lugar, enfim, dessas instituições que elas frequentam, e já eram crianças de 6 anos, né, e já apareceu bastante a questão do corpo, da raça, da cor da pele, a cor do cabelo, né, então o quanto também são questões emergentes e importantes de serem olhadas desde cedo. No Eu Outro, vem o cuidado muito nesse lugar da convivência cotidiana, mas também narrativas de bastante violência, enfim, apareceram muitas coisas que estão nesse lugar cotidiano ali das crianças, e aí junto com conflitos, medos e tensões nessas relações, que são relações muito próximas do dia a dia delas, e ao mesmo tempo a natureza como uma mediadora possível ali, simbólica dessas relações. Elas usaram muito esse lugar da natureza como um lugar de respiro mesmo, assim. E, por último, no meu mundo, esse território vivido a partir da proximidade da circulação cotidiana, então é ali o entorno, né, que elas circulam e que elas conhecem, e ao mesmo tempo um conhecimento muito ativo e bastante significativo desse território próximo, e uma percepção crítica das condições desse ambiente, né? Então, elas gostam, elas sabem circular, mas elas já apontam diversas questões que as incomodam. Então, enfim,
passando bem por cima, mas só para não deixar de mencionar que a gente fez essa primeira tentativa, né, de incluir a perspectiva delas no monitoramento desse plano. Acho que esse segue sendo um grande desafio, né? Acho que o João Vitor já falou um pouco também, mas dessa inclusão mesmo da sociedade civil, de como conseguir que mais pessoas participem, sejam crianças, sejam adultos, sejam as OSCs, seja, enfim, quem for. Então, acho que tem esse lugar de investimento e ao mesmo tempo, reconhecendo esse papel, né? Esse lugar das organizações muito enraizadas nos territórios, com bastante capilaridade, o quanto a gente consegue também se apropriar desse lugar e fazer uso dessa potencialidade para garantir que mais pessoas participem e possam conhecer e se apropriar e se beneficiar da política. E acho que é isso. Você quer complementar? Eu acho que só trazer aqui uma preocupação, né, até principalmente no ano passado, em relação a, dentro da comissão, foi que a gente propôs algumas perguntas abertas, né, para trazer outras perspectivas, e uma preocupação era o que viria nisso. Eu acho que é importante trazer que, muito embora, por exemplo, agora na parte das pessoas físicas, né, o reconhecimento de que o acesso de determinados setores é insuficiente, acho que é legal trazer que a gente percebe do ano passado para esse, então a gente falou ano passado, na verdade, analisando 2024 para 2025, é que, na verdade, o poder público, de fato, se atentou àquilo que foi posto, né, no balanço, no último balanço, a gente teve vários avanços, acho que isso vai ficar muito nítido quando o balanço for publicado, e também reconheço que isso vai ser, né, o mesmo para o próximo balanço do ano que vem. Então, acho que é legal trazer que, assim, apesar de ter essas perspectivas ali, de que, olha, existe esse desafio, essa lacuna, mas acho que é algo que a gente tem muito, acho que valioso, né, pensando na cidade de São Paulo, dentro da comissão, né, da política da primeira infância, ver que, de fato, o poder público está atento para isso, para avançar. Então, acho que pensando ali, para fechar, né, de 2024 para 2025, muito daquilo que foi visto como uma lacuna, um desafio em 24, acho que hoje a gente percebe até na fala dos colegas que se avançou, né? Então, a gente espera que isso seja, né, do próximo ano, 2027, analisando 2026, e acho que é isso, né? E agradecer novamente aí, né, a possibilidade de compor essa comissão. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada, Camila. Eu acho que traz aí mais uma face, né, mais uma pecinha aqui nesse quebra-cabeça da política, da comissão de avaliação. Lembrando que todas essas informações fazem parte do balanço, do 7º balanço, todas estarão disponíveis, detalhadas na publicação. Eu estou vendo aqui a Nilda me olhando. A Nilda gente, faz um minuto para a Nilda, né, olhando aqui. Faz parte da comissão técnica, é uma das servidoras públicas que me inspiram bastante, que inspiram todas e todos. Nilda, eu acho que ela ficou meio sem graça, né, mas eu não poderia deixar de notar aqui sua presença, de agradecer, assim, agradecer todo o seu trabalho, toda a sua dedicação. Ela é servidora de carreira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, e é uma das grandes representantes da política municipal integrada pela primeira infância desde alguns anos, né, Nilda? Agradecer demais, Nilda, e não quis te deixar inibida, mas não podia ficar sem aqui, antes das considerações finais, ficar sem de agradecer muito sua presença, como todos os colegas também. Bom, gente, eu acho que fez. Eu acho que assim, acho que é muita informação, a gente sabe, né, que é uma prestação de contas muito rápida, é muita informação. A gente torce para tá fazendo um sentido para vocês, né? O CMDCA trouxe no final, né, que um dos papéis do CMDCA, além de ter o fundo, é fazer o registro de todas as organizações da sociedade civil que atendem crianças e adolescentes. É obrigado, é ECA, né? ECA. E daí está no ECA, é obrigado, todas as organizações que atendem, até organizações governamentais, têm que ter o registro no CMDCA. E a amostra utilizada para essa pesquisa que as nossas as representantes
das organizações da sociedade civil trouxe agora há pouco, justamente foi com essas organizações da sociedade civil que tem esse registro no CMDCA. Tá? Então, as coisas vão, o ecossistema vai aí se fechando, funcionando, mas eu entendo que é um leque muito grande de informação. E os desafios são imensos, assim, agradeço, João, por ter lembrado, sim, há avanços, mas falta muito ainda, né? A gente reconhece, acho que todo mundo que está aqui sabe, né? Falta muito, né, Zé Roberto? Falta muito ainda, e a gente deixa isso, a gente sabe, a gente só espera que cada gestão que venha consiga, ou cada ano, ou cada momento, ou cada tempo, ou cada servidor público, a sociedade civil, as famílias, cada um coloque um tijolinho a mais, porque falta muito, gente. E quando a gente olha, como a Lígia trouxe, na questão das desigualdades socioespeciais, falta muito ainda, e muito, muito, muito. Então, é reconhecer e é o bolo que precisa ser entregue, né? Tem muito ingrediente, é bolo que precisa ser entregue. Mas agora, para terminar, né, nossa outra instituição, esse órgão, né, o Conselho Tutelar, representando o Mildo, está aqui para trazer também a pesquisa que teve participação de 52 conselhos que compõem o município de São Paulo, né? São 256 conselheiros? 260. 260, perdão, conselheiros. Obrigada, Mildo. Passo para você. Bom, né? Gente, essa luz baixa aqui, esse ar-condicionado, só faltou a rede do meu apartamento. Dá um sono, né? Bom, eu sou mudo, eu sou uma pessoa negra, tá? Tenho cabelo verde, black, todo de cinza e um sapato preto. E um relógio da Fóssil. Bom, só vou sintetizar, ano passado nós apresentamos diferente. A gente fez uma comparação com os eixos e com as metas. Se eu fosse fazer isso esse ano, vocês iam ficar aqui 2 horas. Porque só resumindo, já deu 32 slides, imagina se eu fosse fazer dessa outra forma. Então, eu achei melhor a gente já ir direto nos slides e a gente não mostrando as metas. Daí fica como tarefa vocês darem uma analisada nas metas e nas estratégias que tem no próprio PMPI. Que era um plano que quando eu fui convidado, né, Elisete, eu não tinha muito conhecimento, eu fui lendo, estudando, e agora eu estou estimulando junto com os outros coordenadores das setoriais. Tá? É importante, assim, no primeiro momento eu acabei agaranhando essa tarefa individualmente, porque era uma indicação da permanente, e depois eu conversei junto com o Rodolfo, que está aqui presente também, que é o coordenador da permanente, onde a gente dividisse entre as setoriais, que a cidade de São Paulo tem 4 setoriais. Para isso, só para vocês entenderem a complexidade da questão, como é que se organiza a cidade de São Paulo na relação dos conselhos tutelares. Nós temos 52 conselhos tutelares, 260 conselheiros, e daí cada conselho é composto por 5 membros, cada membro é indicado para uma pasta, que nós chamamos de políticas públicas, educação, estrutura, fiscalização e as setoriais. Daí, a junção dessas pastas, nós formamos 52 membros. Cada membro indica um membro para comissão permanente, exceto as setoriais, porque as setoriais têm 2 representantes, então que dá um número de 8. Então, ao total, nós temos 16 membros que representam a cidade. Dos 16, nós tiramos um coordenador geral, que no caso é o Rodolfo, que está aqui presente. Rodolfo, está aqui presente. Muito obrigado por ter vindo prestigiar. Tá? Por que eu quis explicar isso, gente? Para vocês entenderem a complexidade de montar um relatório, entendeu? E você conversar com 52 conselhos e os 260 conselheiros, tá? E todos preenchendo o mesmo questionário do Fórum. Então, aí está a síntese geral, né? Isso já foi um avanço. Nós tivemos uma dificuldade imensa no ano passado para colher com 52, tive que ficar ligando. Esse ano já foi um pouco mais fácil, porque a gente já desfragmentou em 4 coordenadores, tá? Tem a questão do próprio Plano Municipal da Primeira Infância. No ano passado, houve, na verdade, um avanço do conhecimento dos conselheiros tutelares em relação ao plano, porque no ano passado eram 34% que sabia sobre esse plano, e hoje são 51%
que conhece um pouco do plano, então já houve uma melhora. Isso foi positivo para nós. Eu acho que a sociedade civil está melhor, né, ainda. Mas é uma meta, né? Tá. Isso. E daí a implementação dos protocolos para nós é muito importante, porque esses protocolos ele disciplina várias ações nossas, inclusive a nossa atuação. Então também houve uma melhora, assim, por exemplo, de não conhecermos, antigamente tinha 38% e hoje já são 19%. Sabe? E também tendo conhecemos, que é 23%, e hoje já são 40%. Então, esses protocolos são um grande material norteador para a atuação do Conselho Tutelar em relação à rede. Tá? Aí, no caso, né, tem o representante aqui do João Clemente, que é a questão do teste do pezinho. Tá? Ele houve, se eles receberam ou não a demanda, houve um aumento, né, dessa demanda, e uma diminuição do não, tá? Aqui no caso a gente fez uma coleta de... Porque qual que é a grande dificuldade da cidade de São Paulo? A gente não tem o CIPIA, que é o sistema integrado em todos os conselhos. Então a contagem é manual. A gente tem que, no meu caso, eu sou do conselho da Sé, lá o ADM faz manualmente a contagem. Então a gente fez um primeiro recorte de até 10, 10 a 20, de 20 a 30, e depois a gente fez os conselheiros trazerem esses dados, tá? Que foi aproximadamente 493, que é o número total. Tá? É a junção de todos esses gráficos, dá 493. Tá, dos comunicados. Tá. É importante que nem todos vieram somente aqui do João Clemente. Eu fui levantar que tem do interior, essa pessoa. Depois eu não sabia dessa informação. E chegou para nós também. Tá. Daí tem uma questão que a gente também está analisando, porque a gente quer essa demanda, ela deveria ser parte da rede da saúde para a rede da saúde. 10 minutos? Tranquilo. Então, o que a gente percebeu? Que falta, na verdade, uma interação com as UBS, antes de chegar no Conselho Tutelar. Sabe? Então, a gente também fez esse levantamento se as UBS estão recebendo. Então, elas estão recebendo. Se a gente for analisar, mais ou menos 50%, que é 202, aproximadamente, que eles receberam. Tá? Só uma informação, que foram replicadas. Então, provavelmente, o Conselho Tutelar recebeu e a UBS recebeu. Então, nós sabemos que tem 50% de UBS 50% da demanda que as UBS ainda não receberam. Tá? Aqui tem o acolhimento institucional, tá? Tem o item sim, né? Se eles recebem essa demanda, que estava 29, 28, ele se manteve muito semelhante. Isso é a demanda reprimida, quando não tem a oferta da vaga, tá? No caso das vagas recusadas, que são 136, vou dar uma corrida aqui. Bom, aqui a gente traz também a questão do falta de acolhimento familiar, quando envolve a criança de 0 a 6 anos com a sua família. Também ela teve uma oscilação de 17%, entendeu? Então aumentou. Então, acho que é um pouco visível, né? A gente percebe que é da região central ou da região da zona sul de Santa Amaro, percebe a quantidade de famílias em situação de rua. Então, houve um percentual de aumento. Bom, eu estou adiantando um pouco, tá? Daí tem, eu vou mais, talvez priorizar novas informações que vieram para nós esse ano, que a gente achou melhor quando a gente for formular esse questionário, tá? Tem uma questão das creches noturnas, né? Não tem 98%, não chegou a demanda para os conselhos, mas aqui chegou, eles tiveram espaço para argumentar, trazer uma fala. E a fala que veio muito unânime, que era que as famílias questionam o horário da saída das creches, que não atende a saída do trabalho. Isso foi muito unânime, veio muitas essas frases, então as famílias que trouxeram isso para os conselhos tutelares, tá? Deixa eu ver se eu pulo alguma coisa. Bom. Daí tem, paralelo às creches noturnas, teria o contraturno também, que é uma demanda também que a gente começou a fazer esse levantamento, né? Se no território daquele conselho existe o contraturno, tá? Ele é maior do que a creche noturna, né? Então, que é o 40% que é sim que existe, e tem ainda os 55% que ainda não existe na cidade de São Paulo. Que vai calar exatamente com a questão do horário. Quando a mãe traz essa demanda, os pais, está vinculado a essa não oferta, né?
Aqui a gente fez um levantamento dos conselhos tutelares que receberam munícipe em busca da vaga do contraturno. Então, aproximadamente 486 atendimentos. Isso a nível cidade, tá? Bom, daí tem aquela atuação dos conselheiros tutelares em relação a trabalhos preventivos, né, envolvendo maus tratos. Tá. Então, hoje, os conselheiros tutelares são 92% que atuam. Houve uma melhora, né? Porque antigamente era 89% dos conselheiros que faziam essa atuação. Tá? Apesar que, assim, isso tem dentro do 3.6 que o conselheiro pode fazer, mas também é uma priori também do próprio plano de ação do CNDCA também. Daí, aonde eles fazem isso, né, é unânime as escolas, que são grandes parceiras dos conselhos tutelares, também até porque ela tem uma vivência muito grande com as crianças e adolescentes em relação a tempo. Né? Os CCAs, tá? Acho que eu não coloquei comparativo, né? E daí, como é que surgem essas atividades de promoção e incentivo? Né? É uma articulação do próprio conselho, a maior parte, mas tem solicitação dos equipamentos, por exemplo, os KF, os hotéis sociais, eles pedem bastante essa parceria também. Aqui, na verdade, a gente fez uma avaliação dos quais foram os pontos positivos e quais foram os pontos negativos. Se der tempo, eu volto nesse gráfico, senão depois vocês podem consultar na publicação, porque daí teria que ler, tá? E era legal a gente fazer comentários, não dá só para ler. Tudo bem? Mas eu vou ler pelo menos um, que é, no caso, maior aproximação com a comunidade, fortalecimento da articulação com a rede de atendimento. Então, quando o conselho ele vai fazer essas articulações, independente se é na escola, se é na comunidade, eles visualizam que isso é positivo nesse sentido. E a insuficiência de recursos humanos, especialmente de conselheiros tutelares para atender a crescente demanda de atividades externas. Né? Então, também precisa daquela responsabilidade social. Nós somos eleitos pela sociedade, mas também precisa que os conselheiros devolvam isso para a sociedade. Você é eleito, você vai devolver. Que é um trabalho também de construção junto nós da Permanente com a cidade. Tá. Daí tem na parte de divulgação de treinamento, reconhecimento de sintomas, que são duas situações diferentes. Uma é eu falar quem é o conselho tutelar. Outra é eu para passar para a comunidade como ela se identifica essas violações. Vou pegar os 3 minutos desse arco, por favor. Bom, já houve isso daqui é uma novidade, mas porque vários conselheiros estavam comentando que estava vindo essa demanda para ele, que é na questão quando envolve abuso por agentes da segurança pública. Que no caso a Polícia Militar, a Guarda Civil e a Polícia Civil também. Então, tem um recorte que 21% dos conselheiros tutelares já receberam denúncia nesse perfil, tá? E o mérito é quem está ganhando, quem está, na verdade, com maior demanda é a Polícia Militar. E depois vem em segunda a Guarda Civil Municipal, tá? E a Polícia Civil. Quanto ao Conselho da Ação, eu posso fazer até um recorte. Nós temos recebido muita demanda e tem até tido uma tratativa com o Judiciário, que eles têm feito uma outra coleta sobre essas condutas em relação à GCM. Porque houve um movimento diferente da GCM atualmente, né? Então ela está mais presente nos territórios, a função institucional dela está mudando. Então isso está impactando nessas denúncias. Tá? Então eu tinha até feito um recorte de algumas denúncias, mas eu decidi não trazer, porque eu achei que não daria tempo para tratar. E daí aqui tem uma outra questão, que é os hospitais, eles têm um costume, vício e mau costume, nós falamos dessa forma, de às vezes tem que dar alta e ele precisa do conselheiro tutelar para dar alta, sabe? Que isso não é uma atribuição do conselho tutelar, mas é muito comum os hospitais trazerem essa tratativa. Então a gente aproveitou para fazer esse levantamento, como é que está sendo essa leitura pelos hospitais, tá? Então vocês podem verificar que é um percentual muito alto, 71%, tá? E deixa eu só... Falta um minuto aí? Não. Bom, daí tem uma nova demanda que tem aparecido na cidade, que é da vara criminal, tá? Atendimento de gestante em situação de rua ou na rua, ou dependência psicoativa também. E tem também quando as mães, por exemplo, deixa eu ler o texto mais fácil, o conselho já foi acionado
pelo monitoramento da adoção de medidas de proteção em casos envolvendo gestantes ou mães em prisão domiciliar. É uma novidade, mas tem aparecido isso para os conselhos tutelares também, às vezes até para constatar se existe a criança, ou como está essa criança, como é que está sendo esse trabalho com a mãe, porque ela está em prisão domiciliar. E também que é um direito previsto também em lei, né, para as genitoras. Isso que eu vou pular. Bom, daí aqui fala do Conselho Tutelar em relação às redes de proteção, que é um gargalo, assim, tem algumas coisas que ainda tem que ser sanado ainda, mas existe, na maioria existe essa articulação, mas tem vários pontos ainda a desenvolver. Tá? E daí eles trouxeram aqui como é feita a articulação, eles trouxeram os textos, eu fui colhendo, filtrando e fiz um resumo geral. Bom, e daí aqui a participação dos conselhos lá na Câmara Municipal também, que é uma questão que é uma cobrança nossa também, porque nós temos na atribuição assessorar o Poder Executivo, e não tem como assessorar se você não conhecer como é que funciona essa parte da legislação na Câmara Municipal, das audiências públicas, da participação do orçamento, inclusive da própria votação da LDO. Tá? Então, a gente, inclusive, coincidentemente, a LDO 50% participa e 50% não participa. Sabe? Daí aqui tem a nova informação, que a gente achou muito importante, que é a questão, na verdade, das crianças com deficiência, transtornos globais, espectro autista. É uma demanda, vou terminar em 1 minuto, é uma demanda altíssima, e eu não sabia disso na cidade de São Paulo. Daí, quando nós colhemos esses dados, nós ficamos surpresos, 96%. Eu sabia do meu conselho tutelar da SE. Então, 96% tem atendido essa demanda. Agora, aqui, para finalizar nos últimos 1 minuto, daí tem o sistema do CIPIA, né? Quem são os conselhos que estão e não estão fazendo uso, tá? 70% eles fazem uso, mas daí tem um detalhe aqui. Onde o colegiado utiliza por inteiro somente 32%, então 5 membros do Conselho Tutelar. E daí aqui tem a questão do não acesso, né? Tem a questão da estrutura para acesso, que seria a internet e tal, a formação para manuseio, tá? E é importante assim, nós estamos lutando há muito tempo, né, Rodolfo? E talvez ainda não vai acontecer isso esse ano, da forma que nós queríamos, que foi contratada uma empresa, inclusive participei da comissão de análise da empresa, mas não sabemos se essa empresa ainda vai conseguir contemplar da forma que nós gostaríamos. Entendeu? E, inclusive, que é os 73%, porque a plataforma, para quem fez o curso do ano passado, ela já não atende mais, porque a plataforma é uma nova plataforma, uma nova formação. Mas eu acho que isso aí sinaliza, porque assim, ano que vem é um ano de mudança dos conselhos tutelares, vai ter o processo eleitoral, o processo de escolha, e daí a gente pensar nessa construção para a próxima gestão dos conselhos tutelares, na questão do CIPIA, que acho que é um sonho não só nosso, acho que da cidade toda, os conselhos todos estão utilizando o CIPIA, que inclusive, talvez grande parte não precisaria nem fazer informes, eu poderia colher os próprios dados lá no CIPIA, tá? Então, basicamente é isso. E daí aqui as contribuições, eu queria muito agradecer os coordenadores setoriais, tá, que participaram, tá, o Ângelo aqui, que é meu adjunto, e também a Fernanda, que é adjunta da Zona Sul, que eles foram esplêndidos, ajudaram muito, é muito trabalhoso, sabe? E é muito difícil conversar com toda a cidade, e as pessoas estão preenchendo, a gente colhe dado, e ainda analisando o que houve ou não avanço. Eu acho que o que eu queria contemplar esse encontro aqui hoje era até aqui. Eu sei que passou do tempo, obrigado. Obrigada, Mildo. Com certeza foi um grande esforço aí, conseguir informações, obrigada pela dedicação de vocês, obrigada por trazer essas informações, que vão estar no balanço também. A gente sabe que todos aqui, para conseguir reunir todas essas informações, tiveram que colocar a sua dose de esforço nesse processo. Queria saber se teve alguma pergunta. Bom, então eu agradeço também. Acho que a gente pode ficar aqui, chamar a Lara para fazer os encerramentos, se ninguém tem nenhuma pergunta.
Também já convido meus colegas da comissão técnica e a gente faz uma foto aqui final. Nilda, por favor. Zé Roberto, Matilde, Joelita aqui. Acho que não conseguiu ficar na parte da tarde. Todo mundo que estiver aqui, a gente sobe para fazer uma foto. Joeli, perdão, Gabriel. Eu acho que a gente. Eu acho que todo mundo acho que trouxe alguns desafios, né, aqui, que é fazer o plano mais conhecido. A gente sabe que isso é um baita desafio, mas o João falou muito bem aqui, né, que a gente só pode exigir e falar sobre, monitorar e avaliar o que a gente conhece. Então, tem um desafio aí de comunicação, de conhecimento, de tudo isso para a gente seguir e continuar melhorando aqui as políticas. Lara, você quer fazer o encerramento agora ou alguns colegas da comissão quer falar um pouquinho? Zé, Nilda? Tá todo mundo tímido, gente. Tá todo mundo tímido. Quer vir aqui mais para frente, gente? Bom, acho que da nossa perspectiva da comissão, muito interessante também essas apresentações, acho que vão também subsidiar, né, nossos trabalhos ao longo aí dos próximos meses. Bem interessante as duas pesquisas. Acho que a gente vai ver em detalhe ainda, mas surgem aí várias questões. No meu caso, claro, da criança com deficiência, né, que é o foco lá da secretaria. Depois quero conversar mais com o João também. Mas é muito legal esse balanço também para a gente pensar no que tem sido feito até agora e na perspectiva futura. Seria mais um comentário geral, mas é isso. Obrigada, Gabriel. Obrigada mesmo. Passo para lá. Não, acho que antes só da gente tirar foto é agradecer. Quer fazer uma pergunta? Claro, tem o. Opa. Aham. Boa tarde. Bom, eu sou da região do extremo leste, Jardim Helena, é uma região bem vulnerável, né? Conversei já com a Mara, Lara, né? E quis muito participar hoje desse evento para conhecer melhor sobre a primeira infância, principalmente porque na nossa região não existe essa ligação entre as três secretarias, né, que é da saúde, assim, é sistematizada. Não é que não existe uma ligação, existe, mas não existe sistematizada. A Secretaria da Saúde, Educação e Assistência à Promoção Social, Assistência Social. E às vezes a gente percebe assim uma dificuldade grande em acessar, ter acesso, né, não aos dados, mas a alguns cuidados que nossas crianças precisam. Então, por exemplo, dentro das escolas, nós recebemos várias crianças com TEA que já tinha que ter vindo da saúde, às vezes, com o seu protocolo, né, o PTS já montado há tempos. No entanto, nós precisamos, às vezes, nos reunir agora com as crianças com 4, 5 anos para tentar fazer isso. Então, em que momento vocês, né, das outras secretarias, poderiam trazer ou aproximar um pouco mais as unidades educacionais diretas da prefeitura, porque eu senti falta das unidades diretas, né? Para poder ser acolhida e fazer com que a rede funcione de fato em todas as regiões, porque a legislação é extremamente interessante, tudo que veio no protocolo, o que está escrito no livro, né, da primeira infância, e o que nós temos já recebido em material escrito. O que nós estamos sentindo um pouco, nós, na nossa região, eu vou dizer mais eu e a UBS do lado, essa conexão, esses protocolos que precisam ser implementados e às vezes nós temos dificuldade, porque tem as 3 secretarias que não conseguem às vezes andar uma junto com a outra, nós tropeçamos ali. E aí seria uma
uma sugestão para as secretarias, como isso aconteceria, como esses dados todos que vocês trouxeram aqui poderiam se conversar, porque pelo sistema, os sistemas são diferentes para vocês coletarem esses dados. Então, a Secretaria de Educação tem um sistema, o Conselho Tutelar tem outro, a Saúde tem outro, e assim nós nunca vamos conseguir, talvez, se não criarmos um único sistema, tirando o DCI que está descrito no protocolo, né, da primeira infância, unificar isso e compreender o que cada território passa e quais são as famílias e crianças que realmente necessitam dessa rede e como fazer com que essa rede funcione de forma mais rápida, porque tem coisas que demoram 1 ano, 1 ano e meio para nós conseguirmos. Só isso. Não é nenhuma pergunta, é só um comentário. Obrigada por suas considerações. Eu acho que tudo que você trouxe, eu acho que obrigada mesmo, né, pelo seu depoimento. Eu acho que tudo que você trouxe de uma maneira talvez mais sintética foi falado, né, que é os desafios da integração das políticas, o desafio de melhorar a chegar mais aos territórios, né, numa cidade imensa e desigual como essa, é um desafio de chegar, de ter o mínimo padrão, né, os serviços todos estarem ali, é um desafio presente, e acho que você trouxe aí no seu relato do dia a dia esses desafios que a gente tem. A gente sabe que a gente tem questões de implementação dos protocolos, com certeza tem muito ainda que implementar, né, meus colegas de comissão técnica, a gente tem essa consciência. A gente está aberto à sugestão, se tem alguma sugestão, a gente tem os comitês gestores regionais, que são um canal, que depois eu acho que a Lara pode até trazer mais informações, que são um canal que está mais próximo da ponta que a gente, é o nosso canal mais próximo da ponta, que essas ausências da intersetorialidade, que essas questões de comunicação, de gestão de cada serviço, né, mais se aproximam, que a gente consegue ter. Mas assim, a gente reconhece que tem muito ainda, e eu acho que a solução ela é uma solução que ela tem que ser compartilhada, né? Também acho que a gente tem, acho que muito do que foi falado, lembrando no artigo da Constituição 227 aqui, eu acho que é um desafio também, né, o dever de cuidar da criança, né, e também pensar a gestão, né, a gestão para isso, né, a gestão, como uma gestão chega a cuidar de fato. Eu acho que a gente está aí para não teria resposta agora como fazer isso. Um sistema, talvez a gente está em desenvolvimento de sistema, mas ele não vai ser vocacionado a exatamente isso. A primeira fase dele é para alerta em relação à situação de violência, ainda tem muito a caminhar para a implantação também. Mas eu acho que a gente tem que continuar nesse esforço de divulgar o plano, de acreditar, de divulgar a implementação, de seguir, de fortalecer as políticas setoriais. Eu não sei se algum colega quer complementar. Tem mais uma? Oi, boa tarde. Meu nome é Rose, eu sou pediatra de formação, sou da supervisão técnica do MBoi Mirim. Eu participo, né, de toda essa construção do protocolo desde 2018. E foi uma coisa muito bacana, porque ele foi feito mesmo lá na ponta. Ele começou a ser feito na ponta, investigando como as coisas se desenrolavam na ponta, em educação, em saúde, em assistência. O pessoal fez um trabalho muito bacana. Então, a partir da ponta é que foi construído tudo. Então, a gente sente firmeza nisso, porque muitas vezes você recebe estruturas já montadas ou ações que devem ser feitas que são montadas muito longe da realidade que a gente tem, né, na periferia. E uma das coisas que fariam parte dessa integração entre a saúde, assistência e educação seria uma plataforma, que a gente conversaria através dessa plataforma, os alertas,
ou apontar os casos, por exemplo, que apareceriam na educação e seriam compartilhados com a saúde e com a assistência e vice-versa. Eu queria saber se a gente ainda pode ter esperança de ter uma plataforma, que é o que vem de encontro a essa questão da gente poder se conversar. E conversar tendo contato com a ponta, entendeu? Vocês têm esse trabalho, que é um trabalho árduo de levantamento e tal. E a gente tem um trabalho na ponta de tentar fazer essa conexão de uma forma cada vez mais adequada, né? Porque, na realidade, até hoje, apesar da gente ter o protocolo e a gente ir tentando fazer as ações, a gente faz como desde sempre. Eu sou um dinossauro, eu posso falar disso. Eu estou precisando, pelo amor de Deus, eu estou com um caso aqui, eu vou ligar lá para a assistência e falar, olha, pelo amor de Deus, eu estou aqui com uma criança assim, assim, assada, cuja mãe é isso, o irmãozinho aquilo, tal. O que dá para a gente fazer com isso? Ou então a educação ligando para a gente, olha, doutora, pelo amor de Deus, estamos aqui com uma criança assim, assim, assada e tal. Então, a gente acaba dando um jeito, mas é ali enfiando, metendo as caras mesmo. Se a gente tivesse aquela plataforma idealizada no começo, eu acho que isso seria tudo muito mais eficiente. Então, é uma coisa que, olha, não foi ontem nem hoje, desde 2018. Eu queria saber se a gente ainda pode ter alguma esperança de que isso vai acontecer ou se foi para o vinagre. A gente vai ter que ir por outro caminho. Oi, Rose, obrigada, tá? Obrigada por toda a sua participação, obrigada por estar aqui. Pode, né? Eu contei que está em desenvolvimento, pode ter aí. Eu acho que isso nunca ficou parado, acho que sempre foi perseguindo, mas desenvolver sistema e desenvolver um sistema tão complexo, né, envolvendo 3 secretarias, não é uma coisa assim, não é uma coisa simples, porque a gente tem problema em desenvolver esse sistema até internos, que dirá um sistema que coligue 3 secretarias, que vá coligando seus equipamentos também. Confirmo, dá para ter um horizonte de esperança, mas assim, sempre com muito pé no chão, né? Eu acho que a tecnologia, quando ela for disponibilizada, ela sempre tem que ser melhorada, ela vai estar sujeita a melhorias, vai estar sujeito, mas a gente nunca perdeu isso do horizonte, está em desenvolvimento, uma plataforma, mas como eu falei, nesse primeiro momento, ela vai ser exclusiva para casos de cuidado com crianças ou vítimas de situação de violência, nesse primeiro momento. Há perspectiva, se for tudo bem, se a tecnologia que está sendo empregada for factível para a ponta, seguiria para o protocolo do buscativo escolar. E assim vai para essas questões em que se tem já um arranjo intersetorial, né, que já se tem pronto uma necessidade de comunicação no início entre essas 3 maiores secretarias. Mas assim, nunca vai ser aquela disruptiva assim já de cara, né? Sempre vai exigir aí esforços de melhoria. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Eu acho que esse aqui é o último, né, Lara? Que a gente tem que... O último depoimento, e a gente pergunta e a gente tem... Bom, boa tarde, meu nome é Solange, sou da Zona Leste, diretora da E-mail Óbolo no território do Itaim Paulista. Nesse momento eu estou na assessoria da vereadora Kate e acabei de chegar. Mas enfim, né? E aí a minha fala aqui é como gestora, né? Não é como assessora. Né? Acho que é um pouco do que as 2 colegas se antecederam. Né? A gente vê os dados e esses dados na educação, né, eles são muito nítidos para nós. Né? Os dados das crianças com TEA, os dados das crianças com violência, porque a grande maioria das crianças estão na educação, elas passam pela escola, então esse problema ele chega primeiramente na escola, né? E é um pouco isso que a doutora colocou. Né? A gente sai pedindo ajuda para os parceiros quando a gente encontra os parceiros. Quer dizer, a gente poderia ter um número maior, né, deste atendimento, né, se a gente tivesse
no mínimo, uma logística que realmente estivesse nos territórios, né? Eu entendo também da socialização, porque nem todos, né? A educação não tem o conhecimento de fato e de direito desse documento e os trâmites, apesar de ter tido uma reunião, né, em algum momento nas diretorias de educação, mas muito superficial, e a gente continua patinando. E o que eu quero dizer é assim, a gente tem dados valiosos, né? Vocês nos trazem dados valiosos, pessoas mobilizadas para isso, e a gente não se conversa, né? Apresentou os dados aqui da Câmara Municipal, né? Apresentou 170 emendas, 170 PLs, e a gente teve 5 aprovados. Então, a gente está numa cidade que a gente precisa olhar para a infância de fato e de direito e garantir os direitos das crianças, né? E a gente não está garantindo, né? A gente teve casos, né, de crianças que, infelizmente, né, faleceram, né, dentro das nossas instituições, isso é uma coisa grave, né? Ela não estava em casa, não estava na rua, mas dentro de uma instituição. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar como que a gente socializa isso, como que a gente faz a rede e como a Câmara Municipal, que são os representantes maiores, se engajam realmente neste projeto, né? Porque ela não está engajada neste projeto, né? Pelo que a gente tem visto, não. A gente teve 170 PLs e 5 aprovados, gente. Dentro de uma cidade que a gente sabe que tem o dinheiro, que tem os vereadores, que tem a Câmara, isso teria que ser mais potencializado. Então, eu acho que a gente tem um compromisso, né, de cobrar desses vereadores, de cobrar dessa Câmara Municipal, que o projeto realmente vá para a cidade de São Paulo. Né? A sensação, né, que a gente tem é que ela ainda está setorizada, né? A gente ainda não conseguiu, como que se diz? Que todos os órgãos saibam, né? Por exemplo, a gente viu a Procuradoria aqui, e a gente sabe que a Procuradoria, há pouco tempo, teve uma ação de reconhecimento de paternidade. Isso não chegou nas unidades escolares, né? Era assim, é uma ação que é fundamental, que é essencial para as crianças terem as suas identidades, né? Ter o direito das suas identidades, e não chegou nas unidades educacionais. Então, eu acho que a gente precisa debruçar sobre essa socialização, assim, para ontem, e cobrar do poder público o papel dele nesta ação. Acho que é só isso. Com certeza, obrigada por suas considerações, né? Eu acho que foi um fechamento aqui bem importante, né? Tudo que você trouxe. Eu não sei se o Vinícius quer colocar alguma coisa sobre a fala. Eu acho que esse espaço, eu acho que esse momento era para essa prestação de contas, era para isso. Eu acho que aconteceram coisas, enfim, extremamente impactantes nas últimas semanas. Obrigada por ter trazido isso. Acho que é um compartilhamento também de dor de todo mundo, mas fica essa vontade, esse olhar daqui para frente para nunca mais acontecer, né? E trabalhar e cobrar e trabalhar incessantemente. Passo para a Lara para fazer os encerramentos. Bom, pessoal, na verdade é só agradecer, né? Agradecer a todo mundo que perseverou até aqui, ó, muito obrigada, todo mundo que ainda tá aqui. Agradecer o Vinícius, o Milda, a Camila, o João, a Michelle, a Sueli, a Lígia e a Eli pela mesa de apresentação do balanço, mas também a comissão técnica por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido todo esse tempo, toda semana se reunindo também para fazer acontecer. Um agradecimento para os meninos que fizeram intérpretes livres agora e ficaram até agora com a gente, o Felipe e o Gabriel, o Jacaré e a equipe dele que está fazendo a gravação, o Vitor, e em nome do Vitor, principalmente, agradecer ao pessoal da Piracoteca que nos recebeu também, e agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora, e convidá-los para tomar agora um café, a gente conversar um pouco mais ali naquele espaço do café, por favor. Tudo bem? Acho que é isso, gente. Muito obrigada.